Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 13, dos versículos 32 ao 37. Aqui Jesus é questionado sobre o dia e a hora, o fim dos tempos, para a gente resumir aqui exatamente o que ele quer dizer, o conceito do que está sendo dito, o contexto do que está sendo dito. E Jesus diz, olha, nem eu sei, só Deus, porque o importante é que vocês fiquem atentos. E ele vai usar uma historinha, uma parábola, para explicar. Ele diz, olha, essa situação é como um homem que viaja e deixa a casa sob responsabilidade dos empregados, cada qual com uma tarefa, e põe o porteiro para vigiar. Portanto, permaneçam em seu posto, vigiando. Vocês não sabem a que horas o dono da casa vai voltar, se de noite, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. E vocês não vão querer que ele apareça sem aviso ou os encontre dormindo no posto. Por isso reforço a advertência. Permaneçam em seus postos, vigiem. Aqui eu estou lendo para você a versão da Bíblia Mensagem, então está um pouquinho mais claro aí, conforme as palavras e expressões que nós usamos no dia de hoje, no século XXI. E é interessante porque isso cabe perfeitamente à nossa realidade. Uma pessoa muito rica que viaja, deixa lá o mordomo, a governanta. Se você já assistiu algum filme desses mais clássicos, você sabe do que eu estou falando exatamente. Se não, pense em alguém muito rico que mora em uma mansão, por mais que seja uma realidade distante de todos nós, mas é alguém que viaja e não se preocupa com nada, porque uma pessoa fez a mala dele, ou dela, enfim, e quando volta arrumou sua cama, arrumou seu guarda-roupa, nada está fora do lugar, a piscina está limpa para ser usada. Não é como a gente que sai para viajar e quando volta ainda precisa arrumar toda a casa, precisa desfazer a mala, fazer a mala, enfim. Às vezes viajar para descansar torna-se algo mais cansativo. Há muitos cristãos que estão assim, nessa situação, porque eles estão preocupados em ficar pensando sobre a volta de Jesus, o que vai acontecer, se a guerra de Israel é uma premonição do fim, se não é, é um evento que prediz que está acabando o mundo, ou que Jesus está voltando, ou se não, ou se fulano está salvo porque pecou, ou se tal tese teológica está salvo, ou fica olhando para o outro, porque a pessoa lá fica pecando, não tem testemunho de vida, não sei o quê. E quem está preocupado com essas coisas está na situação em que Jesus disse aqui, está na verdade dormindo. Em vez de estar lá vigiando a casa para o viajante que se foi e logo volta, que é Jesus, está dormindo, está pensando lá como será o apocalipse, será que vai ter chip? Será que vai ter o anticristo? Será que é como lá no filme de Hollywood, lá dos americanos, e a gente tem aquela visão americanizada do fim dos tempos? Eu sou muito crítico daquela visão do Deixados para Trás, quem é mais antigo de igreja conhece. Provavelmente não vai ser nada como está posto ali, provavelmente o Apocalipse nem deva ser lido como essas pessoas leem, mas enfim, é um filme, fica no nosso imaginário. Então esqueça tudo isso. O importante é que você seja um empregado que está no seu posto, na sua função, fazendo aquilo que o viajante, que é o dono da casa, pediu para você fazer, colocou você para fazer. É isso que Jesus está falando. Olha, se eu coloquei você para pregar, estude e vá pregar bem. Se eu coloquei você para ficar recepcionando seus irmãos na porta da igreja, pois então vá se aplicar e fazer isso bem. Se você sabe cozinhar, assuma a cantina da sua igreja, ajude com isso. Se você é bom falando, se você faz amizade facilmente, então vá fazer discípulos fora da igreja. Então que fique cada um no seu posto. O importante é que todos vigiem, todos permaneçam nos seus postos para que quando o viajante voltar, ele encontre todos nos seus postos, ele encontre todos cumprindo a sua missão, trabalhando. Então veja, não fique atordoado, não perca tempo com esse tipo de discussão. Não perca tempo olhando as falhas e os defeitos dos outros. Porque fulano está na igreja e disseram que ele faz isso, que ele fez aquilo. Esqueça isso. Fique no seu posto. Cumpra a sua tarefa. Cumpra a sua missão. Seja um bom filho de Deus que frequenta a igreja, que trabalha pela igreja, porque é isso que Jesus quer que nós façamos. Não se preocupe com o Lula que vai acabar com o Brasil, ou com o Bolsonaro que é o fascista, e a igreja isso, a igreja aquilo. Não se preocupe com a guerra de Israel. Entenda que
Nós vamos combater o mal nesse mundo aqui, estando nos nossos postos, fazendo o melhor que pudermos, aquilo que Jesus colocou para nós fazermos. Há uma forma de você não fazer isso. Ser um frequentador de cultos, quer seja numa missa católica, quer seja numa missa ortodoxa, numa missa luterana, num culto evangélico, num culto batista, presbiteriano, só frequentar não faz com que você seja como esse empregado que Jesus está dizendo aqui, nessa historinha, nesse exemplo. Nós precisamos ser pessoas ativas, pessoas que, como falamos nos últimos evangelhos, estão se tornando discípulos de Cristo, estão ensinando para quem está ao seu redor que nós não vamos nos tornar perfeitos, nós estamos no caminho. As pessoas não têm que acusar a igreja quando alguém falha, ao contrário, elas têm que entender que é justamente por isso que estamos na igreja, porque falhamos, porque erramos. Então, que esse evangelho de hoje coloque as nossas mentes e o nosso coração no lugar correto. O lugar daquelas pessoas que estão como os empregados dessa historinha que Jesus nos conta aqui, alertas. Mas não alertas de estarem atordoados, alertas de estarem cumprindo aquilo que ele colocou para ser cumprido. Permaneçam nos seus postos e vigiem, porque quando o dono da casa voltar, se Jesus voltar agora na nossa geração, ou se você morrer amanhã e Jesus voltar para você estará, eu estarei, nós estaremos apostos no lugar onde ele nos deixou, fazendo aquilo que ele nos permitiu, nos colocou para que fizéssemos. Essa é a famosa missão do crente. Então, coragem. Coragem para que nós possamos viver dessa forma. Que estejamos apostos, cumprindo a nossa missão, a nossa determinação em Cristo, como igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.